Gente, hoje no nosso programa a gente já começa falando sobre dor e propósito. É um tema que tá falando assim muito ultimamente, né? Eu tenho visto bastante coisa na internet. E muitas vezes a nossa maior dor vai gerar pra gente o nosso maior propósito. Gente, você já não viu, por exemplo, alguém que teve um câncer, por exemplo, e essa pessoa depois ajudou um monte de mulher que passou por isso? Ou uma pessoa que passou por uma separação? Enfim. Vamos falar sobre esse tema que eu acho que é super importante. Super pertinente, e atual. E de repente você está passando por alguma dor e está se perguntando, acho que já está chegando o meu fim. Tem pessoas. Chega a me arrepiar, olha aqui. Olha, é verdade. Tô me arrepiando. Tem pessoas se perguntando assim: olha, acho que está chegando o meu fim, já estou me despedindo. Se despedir para quê? Não. Calma, porque toda dor existe um propósito. E você vai ser edificado agora. Agora, não é isso, Babi? Vamos conhecer essa história? Vamos. Eu quero chamar aqui esse casal maravilhoso. Rafael, vem pra cá, Rafael Marcos e a Isabor Cruz. Eles que são empresário, palestrante também. E eles têm aí, né, uma história linda de vida. Sejam bem-vindos. Queremos saber tudo tudo. bem? Boa tarde. Tudo bem, seja bem-vindo. Rafa, seja muito Por favor, bem-vindo. Pode fiquem à sentar, por favor. vontade. A casa é de vocês. E eu quero saber, né, como que é possível a gente transformar essa dor em um propósito? Conta um pouquinho da história de vocês. Então, eu costumo sempre dizer que tudo aquilo que nós enfrentamos, as maiores dificuldades de nossas vidas, está ligado ao nosso propósito. Por quê? Porque tudo que a gente vive não é em vão. E Deus ele nunca dá um fardo maior que a gente possa carregar. E tudo isso, a gente entender, a gente usa essas coisas para poder transformar e impactar a vida. E é isso que nós fazemos hoje. Quer falar um pouquinho? Pode falar o seu ponto de vista também. Eu sempre falo, né, que igual você viu vocês começando aqui o programa, quantas pessoas que estão assistindo agora estão vivendo momentos desafiadores e se perguntam, por que eu estou vivendo isso, né? Todo mundo fala Onde isso. está Deus nessa situação? E tem muitos que falam assim, por que eu? O que eu Porque fiz eu? pra estar merecendo isso, pra Não estar é? passando por Por isso? isso. Eu já perguntei Nossa, isso. eu sou uma pessoa ruim, nossa, eu não mereço isso, né? Verdade. E hoje, quando eu olho para trás, a minha história do Rafa, nós estamos aqui justamente porque nós acreditamos que nós podemos vencer todas as coisas. Nós somos a prova viva disso, né? E eu creio que estar aqui nesse programa não é em vão. Deus traz as pessoas certas na hora certa e vai assistir esse vídeo, né? Vai estar aqui assistindo a gente, as pessoas que precisam ouvir aquilo que a gente carrega, né? E vai ser top. Tô E o muito que animada pra aconteceu falar. com vocês para virar essa chave e hoje vocês poderem falar sobre esse É tema muita coisa, de uma viu? forma muito autoridade? Eu acho que quando a gente vive alguma coisa, a gente tem autoridade sobre aquilo, né? Então fala pra gente um pouquinho da história de vocês. Então, eu vim de uma família, a gente era extremamente pobre. Eu perdi 2 irmãos que morreram de fome. Um outro irmão meu pai chutou a barriga da minha mãe e ele morreu, né, na barriga da minha mãe. Estava com 9 meses já, quase nascendo. Meu Deus. E a gente foi muito humilhado onde a gente morava. Eu morava num barraquinho que sempre quando chovia, a gente tinha que correr, ficar segurando a parede e ficar orando a Deus para aquilo tá não cair em cima de sério? nós. É. E aí, às vezes, a gente ficava 2 dias sem comer. Se um vizinho não desse algo pra gente comer, a gente vivia desse jeito. E aí, aos 9 anos de idade, a minha mãe foi e separou do meu pai. Vocês eram em quantos irmãos? 6 irmãos. 6 irmãos. 6 sobreviventes, né? E 6 morreram 3 sobreviventes. irmãos. Aham. Todos nascidos e criados aqui em São Paulo? Não, a gente é da de cidade de Minas. Juiz de Fora, Ah, gente, Fora, Rio de Janeiro. Não, é Minas. Minas. Perto, é. Minas Gerais. Minas Gerais. Aí mudamos pra cá, a gente tem 40 dias morando no Alphaville aqui em Barueri. A gente era de Juiz de Fora. Vai, continua, que eu tô gostando Continue. da história, pera. Daí sua mãe separou do teu pai. Separou e um pouco antes, o que eu achava que a gente ia livrar do meu pai, de toda a dor que ele trazia, e no final eu vou explicar tudo isso, que hoje eu amo, apaixonado por ele, né? A gente ressignificou todas essas coisas. Só que eu novinho ficava pensando, eu tenho que tirar a vida do meu pai, porque era a única chance que a gente tinha de poder viver, que era um temor, era um terror que ele trazia para nós. A gente tinha muito medo, ele chegava, eu lembro que meus irmãos mais novos chegavam a urinar na roupa, sabe? De tanto medo. De medo. É, que ele agredia minha mãe, agredia a gente, né? E aí, aos 9 para 10 anos, a minha mãe foi e separou. Minha irmã mais velha arrumou um marido, né? Um namorado, e esse rapaz encorajou a minha mãe a separar. E aí um dia ele saiu para 3 dias de farra, que ele vivia muito assim, aí a gente juntou tudo que tinha e fomos embora. E aí quando ele chegou, a gente não estava ali mais. E aí que a nossa vida começou, né? Tirou todo aquele fardo, a gente ficou mais leve.
E aí eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava fazendo biscate, essas coisas, e eu comecei a trabalhar de chaveiro. Aí todo mundo começou a trabalhar e ajudar a minha mãe. A gente mudou para uma garagem num bairro lá próximo, morava todo mundo dentro de uma garagem. Aí depois fui trabalhar no Ceasa, que é esse centro de distribuição, né, de legume, fruta. Eu com 12 anos, eu acordava 2 horas da manhã, ia para o Ceasa, trabalhava o dia inteiro descarregando caminhão. E quando eu fiz 25 anos, né, eu ainda trabalhava num supermercado descarregando caminhão também. Aí eu fui fazer um curso de empilhadeira e quando eu fui tinha 4 pessoas juntos, né? E são pessoas que tinham o ensino médio. Nessa época eu mal sabia ler, aos 25, 26 anos. E aí eu fui fazer aquele curso, assim, cara, como é que eu vou fazer essa prova? Como é que eu vou ler esses trem que vai estar escrito? Porque tinha a parte teórica, né? E também a parte prática. E aí eu fui para aquele curso, e aí com muita crença, eu falei, eu não vou conseguir fazer essa prova. E aí quando eu fiz a prova, minha nota foi a melhor entre nós 4. Olha. Aí aquilo ali virou uma chave na minha cabeça. Porque eu achava que eu era burro, que eu era incapaz. Mas você chegou a estudar? Nessa época? É. Não. Pra Você prova? fez Foi? Não, é uma provinha teórica, né? Só que a minha crença, eu achava que era tão incapaz, tão burro mesmo, que eu não achei Você que não ia achou que dar você não ia conta. passar e deu conta. Dei conta e foi a melhor nota. E aquilo virou uma chave na minha cabeça. Falei, então eu não sou tão burro assim igual eu imaginava. Então não é só um caminhão que eu posso descarregar. Aí naquilo eu voltei a estudar. Fiz o supletivo, que eu tinha saído da escola na primeira série. Né? Eu ia para a escola descalço, não tinha caderno. Falei, vou mexer com isso não. E eu ficava para a rua, né, escondido, até da hora da escola acabar, para ir para casa. E as professoras tinham muito medo do que meu pai fazia comigo, acabava que não chamava ele lá. Porque se ele vai na escola, a gente estava lascado. Então eles acabavam evitando de chamar. E aí fiz esse curso, comecei a fazer supletivo e tal, e dali para cá eu não parei mais. Aí eu tirei o ensino médio, depois estudei para a prova da polícia, e eu estudava demais, era o dia inteiro, o tempinho que tinha, eu conheci ela nesse período. E aí eu namorava e estudava, fiz muito exercício, muita coisa. E aí eu fiz a prova e fui bem, de 39 eu fiz 35 pontos. Uau! Caramba! Na prova legal. De marcar múltipla escolha, né? Só que tinha ainda a redação. E a redação era algo que eu tinha bastante dificuldade. Aí fiz a redação, fiz 58 pontos. Tinha que ter 60 pontos. Uau! Só que o recurso, cabia recurso porque eles tiraram vários pontos meus indevidos. Tipo assim, você escreve uma palavra uma vez, mais de uma vez errada, eles deveriam tirar um ponto só. Tá. E enfim, eu conseguia recuperar 10 pontos. Fiz o recurso e tudo, mandei para lá e já estava crente que ia virar um policial. E eu falei, poxa, na minha casa, a gente não temos ninguém que deu em nada, surreal, era todo né? mundo. Não, e posso dar só um adendo aqui? claro. Olha que incrível, né? A profissão que você escolheu é uma profissão de proteção. É. O que você viveu, né, com teu pai, com a tua mãe, inconscientemente você levou o teu consciente a buscar uma profissão de proteção, que era ser policial. Verdade. Que era a forma que você poderia ali cuidar, né, da sua família, ninguém mais poderia fazer mal nenhum ali se você fosse a tua profissão. Olha como o nosso inconsciente leva a gente para os caminhos, né? Verdade. Mas pode continuar. E você achou que você ia virar policial? Eu já estava, né? Agora eu sou um policial, né? Vou ganhar na época era R$2.600. Falei, resolvi minha vida, a melhor coisa do mundo. E aí quando saiu o recurso, uma advogada com 25 anos de profissão colocou a minha identificação no recurso. E não pode, né? Tem que ser separado uma folha de rosto para não ter facilitação. E aí o juiz vetou o recurso na hora. E aí já eliminou meu recurso. Aquilo me desabeia. Eu falei, nossa, acabou para mim, o que eu vou fazer agora da vida? Eu coloquei toda a esperança naquilo. E aí, né, acabou que não deu certo, ficou na justiça lá, eu esqueci esse negócio e segui com a minha vida. E aí conheci uma empresa onde eu trabalhei vendendo colchão. Isso vocês já se conheciam? Já se conhecia. Já namoravam? Aí casamos depois já tava disso. Já tava casado casado? aí. Não, quando ele Não. passou na prova, ele namorava. Aí não Namorava. deu certo Vou e tudo, entrar. a gente casou. Tá, Aí foi quando ele começou depois a trabalhar com colchão. certo. Isso, aí comecei a trabalhar com colchão. E aí tinha muito treinamento lá, né? E aí eu entrava naqueles treinamentos, tinha muito psicólogo, muita gente que dava treinamento pra gente de desenvolvimento.
Rapaz, aquilo eu entrava lá, eu ficava só chorando, porque era muito forte as palavras, tudo aquilo. Eu não tinha consciência do que eu vivia, de como era a minha vida. Para mim era algo normal, comum, ser do jeito que eu era, né? E aí ficava chorando. Nessa época a gente casou, né? E nosso casamento antes era tribulado demais. Eu traía ela, arrumava confusão, ela quase tirou, ela vai contar um pouco, né? Quase tirou a própria vida por conta das coisas que eu fazia. Eu vinha repetindo o padrão do meu pai. Meu pai traía muito a minha mãe. Um dia foi uma mulher grávida lá em casa, ele chutou a barriga dela. Ela estava grávida também, aí perdeu a criança, foi polícia lá. Uma confusão terrível. E alguns padrões eu repeti dele. Sim. E aí a gente ficou 6 anos, né, meu irmão? Pelejando com o casamento ali, ela orando. Essa mulher aqui, gente, é um milagre de Deus na minha vida. Porque eu nem sei onde eu estaria, né, se não fosse essa determinação, essa fé dela. E aí comecei a trabalhar e me endividei todo dentro dessa empresa de colchão, que eu fui... Não tinha mentalidade financeira nenhuma, né? Aí foi entrando aquele dinheiro, fui gastando, uma confusão louca. Sempre na escassez, né? Sempre na Quando escassez. você começou a ter ali um pouquinho mais de recurso. Isso acontece com muitas pessoas, né? A gente tem visto até mesmo jogadores de futebol, esses influenciadores, que quando não tinha nada e hoje começa a ter um pouquinho, aí já sai ostentando daqui, ostentando dali, gastando. Verdade. E não tem um limite e uma mentalidade, aquilo que você falou, mentalidade financeira. Como que você começou a ter essa mentalidade? Você foi instruído por alguém? Você teve algum auxílio? Já que ela, no caso, era da igreja, você já era da igreja? Já. Já era da igreja. Como que ele começou a ter essa mentalidade? Porque muitas das vezes o homem, quando ele começa a ter dinheiro, ele quer gastar, mas ele não quer ouvir a esposa. Exatamente. O que fez? Fala pra gente, o que fez ele... Para, Rafael, agora, por favor, que agora quem fala sou eu. O que fez ele parar um pouquinho e saber administrar? A gente não tinha diálogo, porque o Rafa era muito tímido. Então, assim, pensa no relacionamento que não havia conversa. Não. Porque ele não conseguia olhar nos olhos, ele não conseguia sentar para conversar. Jamais estaria no lugar desse aqui. Jamais estaria aqui, Sério? né? Nossa, Deus, jeito. Então ele não conversava, era zero conversa para qualquer tipo de coisa. E nessa época eu já havia conhecido Jesus, porque eu tive uma experiência muito linda com o Senhor, fui curada da AIDS. E aí comecei a... Peraí, conta pra gente melhor. Então, Gente, é essa pauta aqui vai dar uma hora. o meu pai, né, ele se relacionou com uma garota de programa. E aí ele pegou a doença. E aí se passaram os anos, né? Quando eu tava com 2 anos de idade, a minha mãe descobriu. Pra tua mãe, tua mãe não sabia. Então, aí a medicina não soube até hoje explicar. Né? Como eu tinha só 2 anos, era quase impossível a gente não ter a doença. Porque minha mãe nunca preveniu e demora, né? Hoje eu acredito que deve estar mais evoluído, né? Mas demora a constatar em exame. Então era impossível a gente não ter a doença, né? Minha mãe nunca havia prevenido, então a gente ficou durante 8 anos da nossa vida fazendo exames, se cuidando, e os médicos preparavam a gente para quando viesse o positivo. Então preparava a nossa saúde, preparava tudo. Então a gente era tratado como alguém que realmente tivesse a doença, né? E aí passam muitas coisas, rejeição, perdemos todos os amigos. Na escola eu tinha um banheiro só pra mim. Mesmo andando com os documentos, né, para falar que eu não dava positivo, né? Então, assim, os pais, né, pediam as crianças para não ficar perto, por falta de conhecimento mesmo, né? E aí eu falo, né, que o que matou meu pai não foi a AIDS, foi o preconceito. Né? Meu pai ele desistiu de viver porque não existiam pessoas com amor, com respeito, né? E aí eles passaram, né? E eu sempre falei, o quê? Eu nunca vou querer um homem que me traia. Porque olha o que meu pai fez com a minha mãe. E é o que você atraiu pra você. E aí entrou, né? Conheci o Rafa, que era bem avacalhado, né? Glória a Deus, aleluia. Era, né? Agora ele é uma benção, né? Glória a Deus por isso. Mas vivemos essa jornada aí, né? Deus pegou 2 pessoas com histórias bem fortes, né? Que é a história do Rafa. E hoje a gente tem impactado muitas pessoas justamente com essa transformação. Né? Me conta agora pra gente saber como é que é essa questão de quando vocês chegaram lá. Depois de toda essa caminhada que vocês tiveram, foi muito difícil. Hoje você é palestrante, né? Você também, empresários. Como é que vocês chegaram aí pra essa transformação? Me conta esse ponto-chave aí. Claro que primeiro Jesus, né? Sim. Você realmente, não falo sobre uma religião, eu falo realmente você ter experiências com o Senhor, sabe?
primeira coisa foi mergulhar mesmo na palavra e o autoconhecimento, né? O Rafa começou a jornada quando ele entrou nessa empresa que ele falou, começou nessa jornada de treinamento, de se conhecer, de quebrar crenças limitantes, nesse processo mesmo de transformação, né? Esse é o primeiro passo, até mesmo porque o Rafa nem conseguia, né, bem, se relacionar com o Senhor, ele não conseguia. Por Verdade, quê? que eu sempre falo que até a maioria das pessoas hoje tem problema de paternidade. Sim. E o nosso cérebro ele sempre trabalha por experiência. Então, quando fala assim, Deus é pai. Isso aqui é muito forte, acontecia muito comigo isso. Deus é pai. Quando o meu cérebro vai buscar informação, vivência em relação a pai, e aí se você não tem uma boa experiência paterna, às vezes ele rejeita muito. Então, por isso tem tanta gente hoje, às vezes até dentro da igreja e tal, mas fria, sem conexão com Deus de verdade. Porque não teve essa paternidade. Então eu precisei, mesmo estando dentro da igreja, eu só estava dentro da igreja, não tinha relacionamento com Deus. Não conseguia me sentir filho de Deus, amado por Deus, por causa dessa assimilação ali. E aí eu precisei, dentro desse treinamento, me ajudou demais a entender todo o processo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha encarado. E aí eu precisei perdoar meu pai, entender por que todas as coisas ele fez Como com você a gente. conseguiu ressignificar, por exemplo, o teu relacionamento com o teu pai, já que foi tão, tão conturbado assim? Como é que você conseguiu ressignificar? Então, primeiro tendo empatia. Como assim? Eu entendi a história dele também. Ele foi um cara que foi colocado para fora de casa aos 8 anos de idade, né? Foi criado sem pai, sem mãe, na rua. Então, assim, o que esperar de uma pessoa assim? Ele me entregou o melhor que ele tinha, ele não tinha mais para me entregar. Então, foi o melhor. Então, eu contei isso para minha cabeça várias vezes, para eu Foi ter então por essa uma empatia. repetição, você gerou uma repetição no teu subconsciente, Isso foi aí, isso? uma repetição. Eu sempre falo que a gente muda as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, né? Ou por repetição ou por algum forte impacto emocional. E toda a nossa vivência, às vezes, ela é construída de forma de forte impacto emocional mesmo. Então, se a gente não repetir isso várias vezes, se a gente não trazer isso várias vezes e decidir isso, a gente não consegue. Eu sempre falo sobre perdão. O perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão que a gente toma e fala ele todos os dias, manifesta ele todos os dias. A gente precisa falar ele, até isso se tornar uma verdade para o nosso cérebro e a gente entender e liberar o nosso coração de verdade, né? Então, eu fui fazendo isso todos os dias, entendendo a história dele, me colocando no lugar também. Falei, se de repente fosse eu teria feito muito pior com meus filhos. E aí, se eu continuar guardando essa mágoa, esse rancor, eu vou multiplicar isso na vida dos meus filhos. Vocês têm filhos? Temos 2 filhos. 2 filhos. E como é que é o teu relacionamento com eles hoje, depois de ressignificar? É um amor, é tudo mil maravilhas. Isso que eu ia 2 falar filhos pra ele. lindos. Quantos, são 2 meninos? 2 meninos. Eles têm quantos anos? Um 4 tem e 4 e 8. Um tem 8, outro tem 4? 4, é. Eu tava aqui pensando, ele tá falando e eu tô aqui pensando, porque lá no Mato Grosso, em Cuiabá, o que os pais de lá, no caso o homem, é um caso de abandono com os filhos absurdo. Absurdo, Bárbara. Eu tenho, se eu não me engano, acho que 5 membros e 3 são obreiros, um tem 18, tem 16, outro tem 15, são obreiros lá da igreja. Todos 3 os pais abandonados. Um abandonou, tinha 5 anos, outro abandonou, tinha 4, outro tinha 3. Graças a Deus, são meninos, né, estudiosos, estão firmes lá na igreja. Aí eu falei assim, eu vou falar isso pro Rafa e pra esposa, né, porque aquilo que eles receberam de rejeição, quando eles tiverem, porque agora que a gente tá sabendo que vocês têm filho, quando eles tiverem os filhos dele, pra ele poder dar o melhor amor, o melhor carinho, ser o melhor pai e mãe do mundo, porque é o que eles precisam. Não repetir o que o pai foi no passado, né? Fazer melhor agora, né? Isso com a presença de Deus que você já tem hoje em dia na vida de vocês. Isso que você está falando é muito forte, porque hoje tem muitos pais omissos também por conta disso. Sim. Que é dar tudo o que não teve para o filho. E não é sobre isso, né? A gente ensinar tudo que não nos ensinaram. Sim. Porque senão a gente fica permissivo demais. Uhum. Ah, eu não tive isso, então eu vou dar tudo. Às vezes você traz muito excesso nessas coisas, né, que a gente faz com nossos filhos. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Quando você falou de abandono também, quem é abandonado também tende a abandonar
Quem foi rejeitado Sim. também rejeita. Sim. Então, se a gente não alinhar isso, não ressignificar, a gente vai entregar todas as dores, todas as fraturas que nós carregamos. Né? Como que é a palestra de vocês, assim? Como é que vocês fazem? Vocês fazem sempre juntos? Como é que é esse momento de palestra que vocês A gente oferecem? é igual carrapato, né? Nós nos desgruda. Ah, que legal. A gente tem os nossos eventos, né? Então a gente dá as palestras, a gente pega junto em tudo. Né? Eu tenho os meus cursos também, o Rafa tem dele, meu trabalho com as mulheres, voltado para o autoconhecimento, identidade e propósito. Que tudo que eu vivi é o que eu ensino. Que eu falo que não é o conhecimento empírico que nos dá autoridade, são as experiências, né? Então eu peguei tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi até aqui, que eu transbordo todos os dias na vida das mulheres, né? E uma das viradas de chave que eu tive no nosso casamento, foi uma das transformações, foi esse autoconhecimento. Porque uma mulher, quando ela não se conhece, ela acaba tolerando coisas que ela não merece. Por não conhecer, pela falta de conhecimento, a falta de posicionamento. O problema não era o Rafa que me traía, né? Eu sei que muitas vão ouvir agora, mas como assim, né? Eu custei entender isso, como o problema não é do cara que trai. Não é o problema. O problema é da pessoa que não se posiciona. Então eu fiquei muito tempo no vitimismo, né? Nossa, sou pobre coitada, eu tô aqui cuidando de mulheres na igreja, liderava mais de 200 mulheres na igreja com um casamento destruído. Até que o Senhor falou assim, olha, é tempo de parar e cuidar da sua casa, que é o mais importante. E aí eu parei tudo e fui cuidar do que era mais importante. E aí nessa parte de cuidar do mais importante, eu vi o quanto eu era omissa. Eu não traía, eu não era uma pessoa má, mas eu também não me posicionava, eu também não me colocava na posição que eu deveria. A gente sempre ensina, né, que nenhum espaço na nossa vida fica vazio. Nenhum espaço na vida do seu filho vai ficar vazio, nenhum espaço na vida do seu esposo vai ficar vazio. Não adianta você só ser espiritual. Você precisa ser próspero, né, abundante em todas as áreas da sua vida. Você precisa ter suas emoções equilibradas, você precisa ser uma mulher que se cuida. Né? Hoje o que tem de pessoas na igreja que são somente... Jeová tá bradando aqui hoje. Fala, Deus! Pode falar, minha amiga. Então, assim, tem muitas mulheres hoje que elas... Nossa, eu sou a espiritual, que era o meu caso. Estou falando isso não criticando você, porque eu sei como é, eu vivi isso. E graças a Deus, eu, né, tive essa humildade, né? Deixei o orgulho de lado, de falar, nossa, eu sou realmente uma mulher de Deus, eu sou realmente uma mulher espiritual, mas eu deixei de desejar em muitas áreas. E por isso meu casamento estava fracassado, não era o diabo. Ele depois que você dá a permissão... Espaço e vai. É verdade. Então, assim, esse posicionamento meu que gerou a transformação. Eu tive a coragem de olhar para dentro de mim e falar, poxa, eu sou muito boa, mas essa área eu preciso melhorar. Então, por isso que eu acredito que o autoconhecimento é o primeiro passo para que uma pessoa viva uma vida, né, tenha uma vida transformada em todas as áreas. Porque se você não conhece, você não consegue lidar bem com suas finanças, você não consegue lidar bem com amigos, você não consegue lidar bem com ninguém. Verdade. Casamento, então, a pessoa que você vai estar todo dia com ela, aí piorou mais ainda, né? Então, eu acredito muito no autoconhecimento, acredito muito mesmo. E é tão legal que quando a gente sai da parte da religião, e você começa a estudar o autoconhecimento com um olhar científico, trazendo a ciência, você começa a ver estudos que comprovam a Bíblia e você vai linkando várias coisas e fala assim, meu Deus, é muito além do que não é só um versículo, é algo mais profundo. Né? Acho que é aí que a gente começa a entender o que é a vida abundante que fala na Isso palavra. Verdade. Né? Que as pessoas às vezes acham que a vida abundante é eu ter muito dinheiro, eu morar em Alphaville, né? Ter essas coisas. Mas a vida abundante é você entender todos os âmbitos da sua vida como um propósito, cada um deles. Né? E eu acho que aquilo, às vezes a pessoa ela fica tão desesperada buscando o propósito dela que ela não consegue encontrar. E aí ela começa a se frustrar porque ela fala, eu não tenho um propósito. Sendo que o propósito da vida, nosso propósito de vida é apenas a gente ser quem Deus nos criou para ser. Então os filhos, é isso. Né? Somos filhos, somos criados para cuidar da nossa casa. Nós, como mulheres, temos a nossa responsabilidade, os homens também. Então, acho que é tudo isso, né, que envolve. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aqui. Já tá no final? Meu Deus! Aquele Rafa que não falava, hoje deixar, fica aqui 3 dias. Rafa, eu queria que você deixasse uma mensagem para os homens e a Isa para as mulheres, para a gente fechar e transformar essa dor que você está sentindo aí no propósito da sua vida. Show. Então, você que está assistindo aqui, deixa eu te falar um negócio. Nunca desista
Nunca abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo aquilo que um dia o Senhor colocou no seu coração. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente é criança, a gente tem tantos sonhos, tantos projetos, e por que a gente sonha? Porque a gente não se importa como isso vai acontecer na nossa vida. A gente não está nem aí por como, assim como uma criança. Uma criança fala que vai ter uma Ferrari, vai ter isso, vai ter aquilo, e ela não quer saber como que isso vai acontecer. Por isso que o Senhor ele fala para a gente ter o coração como de criança. Então tenha o seu coração como de criança, tenha esperança nele, continua sonhando, continua, porque se você não desistir, não parar, grandes coisas vão acontecer na sua vida. E quem está falando com você é um cara que veio, né, da extrema pobreza, hoje tem uma vida incrível, maravilhosa, e o principal de tudo, eu tenho uma família que eu jamais imaginaria ter, uma família linda, que é inspiração para várias outras famílias. Então, o meu recado para você é assim, ó, não desista. E outra coisa muito importante, limpa o seu coração de toda a mágoa, de tudo que você passou lá atrás, ressignifica isso. Porque se você não tirar esse monte de sujeira que está tampando o diamante, a imagem e semelhança do Criador, que você de fato é, a sua vida não tem como ir para frente. Você falou, Bárbara, sobre a gente ficar atrás do nosso propósito e as pessoas ficam mesmo achando que é dinheiro, que é isso, é aquilo. Não é assim que funciona. Vida abundância, né? A gente tem que ir atrás para dentro de nós mesmos, né? Para a gente se limpar de todos esses rótulos que foi colocado em nós. E aí sim, o seu propósito, ele te encontra no caminho. Porque antes do ventre da sua mãe, o Senhor já colocou isso no seu coração. Amém. Só que a sua criação, as coisas que você aprendeu, às vezes encobriu isso um pouco. Então não desista, continua, que eu tenho certeza que a vitória é sua. Deus, ele é o maior torcedor, a sua maior torcida. Ele quer que Amém. Você rompa e cresça em todas as áreas. Amém, pregador! Fala, Isa, agora para as mulheres, uma mensagem Então, eu chamo as mulheres aqui. Das minhas extraordinárias, né? Então, você que está aí assistindo, você também é minha extraordinária. E eu tenho certeza que um pouquinho só, a gente só falou assim, bem superficial aqui da nossa história. Mas a mensagem que eu quero deixar para você é o seguinte, mulher, existe um poder dentro de você. Ah, Isabô, mas eu tô aqui, tô mal, eu não acredito ainda. É só questão de tempo. Pensa aí agora numa mulher que você admira demais. Né? Às vezes ela tem uma vida que você gostaria de ter, ela, né, alcançou coisas incríveis que você gostaria de alcançar. E às vezes você se pergunta, nossa, acho que eu nunca vou chegar lá. E a mensagem que eu quero deixar para você é o seguinte, ela já chegou, você está no processo. O que vai fazer você chegar lá é você não desistir. Então, mulher, acredita em você. Eu tenho certeza, quanto mais você mergulha em conhecer o Senhor, mergulha em olhar para dentro de você, mais o Senhor revela coisas incríveis a seu respeito. Tem muitas coisas que você ainda não sabe, sabe por quê? Porque Deus, ele não gosta de filhos mimados. Ele acredita em você, só que ele não revelou algumas coisas ainda por causa do seu orgulho. Então, quebra o seu orgulho, comece a olhar para dentro de você com amor e você vai ver que algo incrível vai acontecer. Então, nunca se esqueça, você está apenas no processo, você vai chegar lá. Por favor, faça os contatos de vocês, né? Quem quiser seguir um pouquinho mais e até assistir uma palestra de vocês também, onde encontrar. O meu Instagram é isaborcruz_. Pode chamar lá, segue lá, a gente sempre faz conteúdos, a gente faz eventos, inclusive agora eu vou estar abrindo a 5ª turma da Jornada do Poder, que são 30 dias comigo, 30 dias para você desligar o botão automático, que as mulheres tá tudo no 2.0, né? Vamos desligar o botão automático e olhar para dentro de você, adquirir novas habilidades, trabalhar a escrita terapêutica, para que você comece aí a olhar para dentro de você e descobrir coisas incríveis. E você, Rafa? O meu Instagram é Rafa Marcos On. Todos os dias eu faço uma live às 22h07 para transbordar na sua vida. Eu tenho um livro também, que o nome dele é Quando o Fim é Apenas o Começo. Inclusive eu tenho um prefácio de um maior escritor, a pessoa que mais vende livro aqui no Brasil, né? Que é o Paulo Vieira. Então assim, eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida. E quando o fim é apenas o começo. Meu Deus, que muito forte. Bom. Muito forte.